montamos para projeto integrador com o tema Os reflexos de uma sociedade competitiva e globalizada na ocupação dos espaços urbanos públicos e privados. Uma análise para melhorias na drenagem das águas pluviais no Parque dos Pioneiros, no município de Adamantina, São Paulo, cujo relevo é cortado por um riacho. Esse parque, na década de 1970, era ocupado pela Serraria Quarto Centenário e pela Olaria Endo. Com a urbanização desta parte da cidade, começaram alguns inconvenientes no escoamento das águas pluviais com as galerias deste setor direcionadas para este afluente. Com esta ocupação, a pavimentação dos terrenos, calçadas e vias, a impermeabilização do solo foi causando impactos sociais como o alagamento das partes baixas. E o córrego Tocantins foi canalizado em uma galeria subterrânea com tubos de aços corrugados e tratados com acabamento de superfície galvanizado, quase que estado da arte na época. No espaço foi criado um parque multiuso. Esta tubulação de drenagem em meados de 2016 rompeu-se, causando uma grande erosão e inconvenientes como interdição de ruas e do próprio parque. E isso causou na cidade opiniões de leigos a profissionais. Tínhamos todo tipo de solução para o problema. O escoamento das águas pluviais e enchentes são sempre manchetes na mídia, causando transtornos urbanos cada vez mais gerais nas cidades. A impermeabilização do solo, a poluição, o descarte errado dos lixos são alguns dos fatores que contribuem para este problema, principalmente nas grandes cidades. O Parque dos Pioneiros, no município de Adamantina, São Paulo, vive hoje este problema, que precisa ser melhorado. Esta apresentação mostra a revisão bibliográfica e a análise técnica para algumas das possíveis maneiras de melhorar o escoamento das águas pluviais. O Parque dos Pioneiros de Adamantina. E também como melhorar a reurbanização deste espaço, público bastante utilizado pela população para o lazer. Para este projeto de escoamento e reurbanização das águas pluviais, revisamos algumas áreas na literatura. Sistemas de tubulação e canalização usados para este projeto de drenagem de águas pluviais a nível mundial, procurando o estado da arte atual, exploramos o design thinking para a instalação de sistemas e eficiência do seu aproveitamento. Desenvolvemos um parque ecológico com instalações sociais de lazer e cultura, onde se possa aproveitar ao máximo os momentos de descontração com o Movie Maker. E podemos apresentar essas pesquisas estruturadas às prefeituras, construtoras e empresas de urbanismo, mostrando o feedback entre o projeto e a viabilidade da sua implantação. Escolhemos esta temática no projeto integrador para a contribuição do conhecimento e possíveis melhorias em obras de escoamento de águas pluviais, como um recurso comparativo entre os vários métodos que podem ser aplicados em locais de geografia semelhante ao Parque dos Pioneiros de Adamantina. Os métodos de escoamento de águas pluviais são, no mínimo, ineficientes para o que são propostos. Revisando a bibliografia de escoamento pluviométrico, podemos propor um projeto mais eficiente ao seu propósito e que cause o mínimo de impacto ambiental. Lembramos que o impacto ambiental pode ser benéfico ao homem quando aplicado de forma correta. Um parque ecológico de lazer margeando este canal induz ao cuidado com a preservação da natureza. A limpeza e saneamento do espaço e o leito d'água continua em seu curso natural. Tendo esta harmonia, sem mudar o leito do rio, captar, utilizar e escoar a água pluvial e criar um espaço de lazer e um projeto que, de uma credibilidade de uso douradouro, fecha-se um círculo vantajoso. Os primeiros sistemas de drenagem de águas pluviais surgiram ainda na Idade Antiga.
seguindo as técnicas de evacuação aplicadas ao esgotamento cloacal, para tentar diminuir o problema do escoamento das águas. No século XVIII, na Itália, perceberam que as águas de terra úmidas e zonas alagadiças influenciavam na mortandade de pessoas e de animais. Logo depois na Alemanha e na Inglaterra, e mais tarde na França. Com isso começou na história tentativas de acabar com as terras úmidas como medida de saúde pública. A evolução do tratamento das águas urbanas passou por 3 fases. A primeira, no início do século XX, a evacuação de efluentes urbanos o mais rápido possível para o jusante, na tentativa de minimizar a proliferação de doenças. A segunda, na década de 60, quando perceberam os erros da primeira fase, como a degradação dos corpos de água receptores e os danos sociais de pavimentação das provenientes das inundações. Com isso, alguns países começaram a mudar o manejo das águas e o tratamento de esgoto e o controle das águas pluviais, aplicando principalmente estruturas de armazenamento. E nos anos 1990, a ciência começa a reconhecer a importância do solo e vegetação no controle quantitativo ao promover a infiltração, a evapotranspiração e o contato da água com bactérias e plantas. A terceira fase, já no estado da arte, a abordagem americana de Low Impact Development, denominado no Brasil Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto. A abordagem australiana de Water Sensitive Urban e a abordagem britânica de Sustainable Driving System, as duas sem tradução. Para explicar melhor o que vamos propor, vou ler uma colocação de Tucci. As enchentes urbanas são um problema crônico no Brasil, devido principalmente à gerência inadequada do planejamento da drenagem e à filosofia errônea dos projetos de engenharia. A filosofia errônea se reflete na ideia precipitada de engenheiros que a boa drenagem é aquela que permite escoar rapidamente a água precipitada sobre a área de intervenção. O projeto integrador é o desenvolvimento de uma proposta para receber, armazenar e escoar águas pluviais em bacias com pequenos volumes d'água. Limita-se esse trabalho às revisões bibliográficas. O material de trabalho é literário e virtual. Não dá para materializar esta proposta do Parque Ecológico dos Pioneiros, sem estudos na engenharia, nas ciências ecológicas, nas leis normativas sobre o ambiente. Precisamos do poder público para investimentos de verbas e viabilidade. O Parque Ecológico de Lazer sugerido nesta área é privado com comércios diversos e seu funcionamento precisa de alvarás de órgãos como Vigilância Sanitária, CETESB e outros. Optamos pelo armazenamento das águas pluviais em reservatórios a céu aberto, um lago para o Parque dos Pioneiros. O reservatório tem a função de armazenar a água que escoa em um curso d'água e o armazenamento beneficia a sociedade, porque a construção do reservatório é de caráter público-social. Buscamos na literatura a construção do reservatório numa situação análoga à cidade de Sumida, no Japão, que, para minimizar as enchentes urbanas e recarga dos aquíferos, tem reservatórios para a coleta, armazenamento e utilização das águas pluviais. Este parque ele é constituído por o disciplinamento do uso e a ocupação do solo, restrições à ocupação da planície de inundação, proteção das áreas de amortecimento de cheias, proteção dos caminhos de escoamento natural das águas e reservatórios artificiais de detenção. O disciplinamento do uso e a ocupação do solo nas áreas que têm maior relação com os recursos hídricos devem ter ocupação controlada e, em alguns casos, evitar de forma a garantir a infiltração e o escoamento de águas de modo que não seja causados danos ao ambiente. No Design Thinking e Movimento Maker, fizemos um estudo técnico preliminar para o desenvolvimento, instalação e funcionamento das seguintes propostas. Para represar um curso d'água, precisamos de uma equipe de profissionais em áreas de geologia, engenharia ambiental, engenharia hídrica, técnicos em saneamento e outras áreas. No design do lago, usamos a teoria de Gestalt, emprestando da etiqueta da gastronomia a forma de uma taça de água. Na psicologia da Gestalt, a percepção humana leva a ideia de pureza e limpeza. Na iluminação pública do parque, dos quiosques e dos estabelecimentos comerciais, sugerimos painéis fotovoltaicos independentes, instalados nos postes de iluminação LED.
com iluminação LED, tomadas elétricas para aparelhos eletrônicos e pontos para carregar baterias de celulares. O ambiente interno do quiosque tem sensores de presença. Se há usuários, a energia e iluminação. Sem usuários, a energia e a iluminação é desligada. Isso economiza energia gerada e acumulada nos painéis fotovoltaicos. A carência de energia fotovoltaica pode ser gerada por mini turbinas hidráulicas axiais instaladas na vazante do lago. O potencial hidráulico é proporcionado pela vazão hidráulica e concentração dos desníveis existentes ao longo do rio. Turbinas hidráulicas axiais são utilizadas em aproveitamentos hidráulicos com pequenas alturas na queda d'água. No Parque dos Pioneiros temos todos os requisitos para a implantação da mini usina hidroelétrica axial e aproveitamento de seu potencial. Serão instaladas quantas forem necessárias à eficiência energética do parque. O município de Adamantina optou por manter o sistema de drenagem das águas pluviais do córrego Tocantins, que corta o Parque dos Pioneiros. O mesmo método que se corrompeu, o de galerias subterrâneas. Sabemos que esse sistema é o mais impactante ao ambiente, pois muda o curso da água e canaliza o seu leito natural, limitando a vida aquática e dificultando o controle sobre a poluição e a limpeza do córrego. O reservatório de captação de águas pluviais por barragem é menos agressivo para a solução do problema de capitalização, utilização e descartes das águas pluviais do Parque dos Pioneiros. Com este método, minimizam-se as mudanças do leito natural do córrego e interfere-se pouco na vida do ecossistema da seção de bacia hidrográfica do córrego Tocantins, com aproveitamento hidráulico para iluminação e lazer. Aproximar-se do estado de arte no aproveitamento das águas pluviais é uma política que desvia a essência do termo para uma zona de conforto dos seus administradores. Ainda está longe de uma situação que contribua para os reflexos de uma sociedade competitiva e globalizada na ocupação dos espaços urbanos, públicos e privados e a sustentabilidade natural de suas ações.